diante do teu poder. Nem sou merecedor do teu amor. É através do teu Filho que nós temos acesso a ti. É através dele. Sem Jesus, nada feito. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar a teus pés, e me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, traz em mim o teu querer. Senhor, diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés, e me humilhar diante de ti. Deixa o teu e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém, amém. Pai de amor, eu quero agradecer pelo perdão, pela salvação, pelas maravilhas do Senhor. Poder te servir, que coisa impressionante, meu Pai. Nós temos esse canto também.
motivo pra louvar. Viva a vida e tudo o que sou, e tudo o que sou, eu quero consagrar. Te quero servir, ó Pai, recebe a minha gratidão. Quero te obedecer em tudo. E quando eu chegar, em glória no teu rosto eu contemplar, meu coração feliz, então te dar. Este é o meu Deus, aleluia. Este é o meu Deus, aleluia. Este é o meu Deus, aleluia. Este é o meu Deus. Amém. Vamos continuar louvando com Magali. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, nos céus e na terra. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, aqui reunidos para te adorar, para entregarmos o nosso culto de gratidão a Ti, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa falar agora com o Teu servo, Senhor, através do Teu servo, para cada um que está na Tua casa nesta noite. É assim, ó Pai, que nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Tem um hino que depois a gente vai aprender, um cântico bonito, que a gente vai aprender com Magali. Eu já ouvi esse cântico algumas vezes. A primeira vez que eu ouvi foi um dos jogadores daquele time que morreu Qual é o time? Chapecoense. A primeira vez que eu ouvi foi naquela época do acidente do Chapecoense, que pareceu ele cantando com a noiva dele. Ele morreu no acidente. Foi a primeira vez que eu ouvi. É um cântico muito bonito. Aí, um dia desse eu ouvi, alguém mandou para mim, não sei quem foi, uma meninazinha de uns 9 anos, cantando e um rapaz tocando um violão. Mas eu achei tão bonito aquela meninazinha cantando, a vozinha rouca. Mas a menina cantou com uma perfeição de caramba, que negócio bonito. Aí eu mandei para alguns irmãos. Me apaixonei pela música e pela meninazinha cantando aqui. Que cântico bonito. Magali sabe. Magali, depois você ensaia aqui para ensinar a gente. É um cântico bonito. Não é bonito só porque é bonito, não é porque é de louvor a Deus mesmo. Muito bem, irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias hoje em João, capítulo 17, a conhecida e chamada oração sacerdotal de Jesus, né? Capítulo 17, vamos ler só um versículo. Aí a gente discorre aqui, falando de outros versículos dessa mesma oração, para a gente tratar sobre a comunhão de Jesus com o Pai, a comunhão que Ele quer ter conosco e a comunhão que Ele quer que nós tenhamos. Essa era a principal preocupação de Jesus, digamos assim, antes de ir para a cruz. Poucas horas antes de ir para a cruz. Então, o capítulo 17, o versículo 24, só esse versículo está escrito assim. Acompanhem, por favor. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus estava dizendo isso, o Jesus, filho de Maria, que todo mundo viu, quando ele nasceu e cresceu, todo mundo viu. E ele está dizendo aqui, Pai, tu me amaste antes da fundação do mundo. E essa é a minha vontade, que eles entendam isso, conheçam isso. Irmãos, que Deus nos ajude a entender essas coisas, porque normalmente a gente lê a Bíblia e apenas lê. Isso é quase todo irmão de qualquer igreja.
Lê e apenas lê. Ele não consegue mergulhar no que está escrito ali. Normalmente, quase todos os irmãos de quase todas as igrejas é assim, a leitura bíblica. Não consegue mergulhar, não consegue sair da superfície. Lê, que coisa linda assim, lê, e aí, o que quer dizer isso? Então esse capítulo 17, que é a conhecida, chamada Oração Sacerdotal de Jesus, é muito rico. Muito rico, tem 26 versículos e você pode fazer aqui mais de 26 pregações se quiser, só nessa oração aqui. Nós já falamos aqui outras vezes, em alguns versículos, dessa oração aqui. Certamente nós vamos falar outras ocasiões também. E essa oração, ela é dividida em 3 partes bem distintas, digamos assim. Bem distintas. A primeira parte, eu já disse para vocês aqui outras vezes que eu preguei nessa oração. Nos primeiros 6 versículos, Jesus está falando com o Pai, eu e tu. Pai, eu e tu. Pai, eu e tu. A glória que tu me deste lá no céu. Olha, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Ou seja, a relação estava sendo Pai, Filho, Pai, Filho, Pai, Filho. Do 7º versículo em diante, ele começa a colocar os seus discípulos. No 6 ele já diz: manifestei o teu nome a estes que tu me deste. Eram teus e tu me deste. Aí no 7 ele dizendo, agora eles reconhecem que todas as coisas são tuas. Aí ele começa a falar deles. Deles quem? Dos 12 que estavam com ele, inclusive Judas. Ele começa a falar deles. Da relação com eles para que eles entendam. E ele pede, no versículo 9, eu não oro por todo mundo não. Eu estou orando só por esses 12. Eu não oro pelo mundo todo não. Estou orando só por esses aqui. Muito bem, então essa é a segunda parte, que vai do versículo 7, vai até o versículo 19. No 20, ele inclui todos os seus eleitos. E eu não oro só por estes que tu me deste, eu oro também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles, que são os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus ouvirão em algum momento, ouvirão uma pregação e crerão no Senhor. Então essa oração tem essas 3 partes bem distintas, né? E nós vemos que em tudo isso, quando ele nos inclui, que ele trata da comunhão de todos aqueles que irão crer nele, em todo o contexto da oração, sempre ele está tomando como base a sua comunhão com o Pai. Assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo, e que eles sejam um entre eles também, sempre tomando como base a comunhão dele com o Pai. Sem esquecer, que eu vou falar aqui mais para frente, que ele diz em João 10,30, eu e o Pai somos um. São os mistérios da Bíblia que a gente não tem condição de entender. Como é que são 2, 3 e é o mesmo? Não tem como entender isso racionalmente. Não adianta dizer que eu entendo, entende não. Você só entende se o Espírito lhe der um entendimento espiritual, aí sim, eu recebo isso do Senhor, mas eu não consigo explicar isso. Não tem como. Então essa oração é maravilhosa, irmão. De fato ela é maravilhosa, toda ela é maravilhosa, uma oração do Senhor Jesus. E hoje a gente vai considerar 3 aspectos, nesse único versículo que a gente leu aqui. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para a forma como o Senhor Jesus se dirige ao Pai. Como Ele se dirige a Deus. Pai, a minha vontade é esta. Não há nenhuma oração na Bíblia assim. Essas pessoas que oram determinando para Deus, não sei o que, os pastores ensinam, diga o que você quer. Isso é antibíblico. Não há oração assim na Bíblia. Toda oração que há na Bíblia, o cidadão está totalmente humilhado diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a compaixão de Deus, pedindo a graça de Deus, todos os casos. Jesus não, ele disse, a minha vontade é esta. Nem Abraão, que Deus chama de meu amigo, é o único homem da Bíblia que Deus chama de meu amigo. Quando ele intercede por Sodoma e Gomorra, naquela situação lá em que Ló estava lá dentro, e ele ficou, Senhor, e se tiver 50 justos lá dentro? Tá bom, se tiver 50 eu não... Senhor, como é que ele se dirige a Deus? Senhor, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Era assim como se referia a Deus, para pedir a Deus, para Deus não destruir a cidade, porque podia ter 50 justos lá.
Olha, Senhor, eu me atrevo a... Aí o Senhor diz, tá, eu não... Senhor, e se tiver 40? Gênesis 28, versículo 27 em diante. Jacó, o atrevido Jacó, sempre foi atrevido Jacó, que lutou com homens e com Deus e prevaleceu, conforme está na Bíblia. Mesmo atrevido como foi, porque ele sabia o que ele queria, ele rogou, quando lutou com o anjo, não te deixarei enquanto não me abençoares. Está em Gênesis 25, 32, aliás, 26. Daniel, um jovem que demonstrou uma fidelidade ao Senhor desde muito jovem, já sabia, desde jovem, Daniel era um salvo, um santo. A Bíblia fala de muito poucos meninos crentes, mas muito poucos mesmo. Nós nascemos pecadores, todos. Então Daniel, desde menino, demonstra que ele já era. Samuel também, Davi também, poucos. Timóteo também, poucos. Você não enche os 10 dedos da mão. Então, Daniel, com toda a intimidade que ele tinha com Deus, com todo o temor que ele tinha a Deus, desde menino, quando ele ora, ele diz assim, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa, quando ele estava orando por Israel. Ó Senhor, atende-nos. Ó Senhor, não te retardes por amor de ti mesmo. Não foi por nossa causa, não. Foi por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Daniel 9,19. O apóstolo Paulo, um homem que demonstra na Bíblia um conhecimento extraordinário de Deus e uma intimidade extraordinária com Deus, orando pelos Efésios, como é que ele diz? Por esta causa, Senhor, eu me ponho de joelhos diante de ti. Orando pelos Efésios. Então não tem ninguém arrogante ou exigindo qualquer coisa. Quando Moisés tentou fazer isso, Deus disse, olha, terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Nós dizemos hoje, fique na sua. Eu sou o Senhor. Até Moisés, o maior dos profetas. Então, irmãos, Paulo diz isso, eu me ponho de joelhos, Senhor, para clamar por esses Efésios. Percebem a diferença da oração de Jesus? Pai, a minha vontade é esta. Com relação a esses salvos aqui. Quanto maior, irmãos, eu vivo dizendo isso aqui, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais, digamos assim, mais humilhado e humilde eu me sinto diante de Deus. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? O Senhor me usar para ensinar a igreja. Quem sou eu? Um reles miserável pecador, mais do que todo mundo aqui. E o Senhor me usa para ensinar a igreja. Então, quanto maior for o conhecimento de Deus, maior será o temor a Deus. Temor no sentido de respeito, no sentido de dever-lhe honra, no sentido de dever-lhe tributo de qualquer sorte, no sentido de dever-lhe glória, dar glória a Ele. Porque Ele é o Senhor. Você sabe o que é Senhor? Não. A nossa cultura, Senhor, não passa de um pronome de tratamento. Ah, chama esse Senhor aí. Ninguém sabe o que é Senhor na nossa cultura. Senhor é alguém que é dono, totalmente dono, que nem senhor de escravos. Ele é dono do escravo. Ele mata, vende, troca, enterra vivo, ele faz o que ele quiser, senhor de escravos. Então o Senhor é dono, total. O Senhor é dono. Ao Senhor pertence a terra e todos os que nele habitam. Ele é Senhor, é isso que é Senhor. Mas a gente não tem noção do que é isso, não. No nosso idioma português, Senhor não passa de um pronome de tratamento. Senhor, Senhora, você, vossa santidade, reverendo, não sei o que, são simples pronomes de tratamento. Então, irmãos, quanto mais a gente conhece a Deus, quem de fato conhece, não apenas intelectualmente, mas espiritualmente, maior será o seu temor e tremor diante do Deus tremendo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mantenedor das nossas vidas, Criador dela e mantenedor.
exclusivamente pela sua graça e misericórdia. Deus não precisa de nenhum de nós. Se Ele não quisesse, Ele não teria criado nada, nem mundo, nem nada. Ele não precisava disso. Mas criou. Para quê? Para a sua glória. Mas o Senhor Jesus, que é Senhor, também orou ao Pai, dizendo nesses termos: Pai, a minha vontade é esta. Sabe por que Jesus orou assim? Porque Ele é Deus. Porque Ele é um com o Pai. João 10:30 já disse. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, 2, 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Pois é Jesus, o Filho. Haja luz, essa voz é o Verbo, era Jesus. E houve luz. Então é por isso que Ele pede ao Pai desse jeito: Pai, a minha vontade é essa. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste. Queridos, quando eu disse que essa oração é maravilhosa, a Bíblia toda, mas há alguns pedaços da Bíblia, algumas partes da Bíblia que você diz: meu Deus, que coisa tremenda. Jesus orou, eu insisto em dizer isso, ele orou isso algumas horas antes de ir para a cruz. Isso era de noite, logo em seguida ele foi traído, começou o calvário dele de apanhar de tudo quanto é canto, empurra para cá, leva para lá, a noite toda. No dia seguinte, de manhã, logo, foi com Pilatos, foi crucificado. Então isso, ele já sabia que ia acontecer tudo isso. Então antes disso, o Senhor Jesus, inclusive, falou como se tudo aquilo já tivesse consumado. No versículo 4, dessa mesma oração, ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Ele ainda não tinha feito. Isso era de noite, a obra consumada só ia ser amanhã. 3 horas da tarde, quando ele gritou: está consumado. Então repare que ele já falou que eu te glorifiquei muito antes de acontecer o fato. Por quê? Porque ele era Deus. Ele era Deus. É por isso que ele diz, sempre que veio aqui fazer a vontade do Pai, que é a vontade dele mesmo. Ora, uma oração de Jesus é a oração que está sendo pedida por aquele mesmo que a atenderá. É por isso que eu digo para vocês que a oração que não tiver conhecimento doutrinário não serve para nada. Serve do mesmo tanto a oração do candomblé, do Ave Maria das Véias, do Espiritismo, mesma coisa. Deus vai atender? Vai. Em algumas situações vai, porque ele cuida de toda a sua criação. Em algum aspecto geral, no aspecto da salvação, ele só vai ouvir e atender a oração de quem fizer uma oração como essa que Jesus fez. Por isso que ele termina a oração dizendo: eu oro em nome de Jesus. Ou seja, é como se Jesus estivesse fazendo essa oração. E Jesus é o próprio Deus. Então quem está pedindo é exatamente o mesmo Deus que vai atender. A oração que não tiver esse conhecimento não serve para nada. Que é a oração de quase todo mundo. É a oração visando os nossos interesses. Deus só serve para nos abençoar. Portanto, irmãos, essa oração de Jesus, sem nenhuma dúvida, foi atendida. Porque foi pedida pelo mesmo Deus que atende. A vontade do Filho é a vontade do Pai. Portanto, se o Filho diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo estes que tu me deste. Certamente, se o Pai respondesse para ele na mesma hora em voz audível para a gente que estava ali do lado ouvir, ele diria: Filho, a minha vontade também é esta, que contigo estejam todos aqueles que eu te dei. A sua vontade, meu filho, é exatamente a minha. No único momento em que a vontade de Jesus era diferente da vontade do Pai, ele disse isso: Pai, afasta, logo depois, no dia seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus deixou claro que a vontade do Pai, a vontade dele era diferente da do Pai naquele momento. Mas como ele veio em humilhação, em humildade, em obediência ao Pai,
faça-se a tua vontade e não a minha. Eu vou para a cruz. Irmãos queridos, nós precisamos entender estas coisas, porque isso nos dá uma segurança enorme de saber que somos cristãos. Isso nos dá uma segurança enorme de saber que nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Isso dá uma segurança enorme em nossas orações, quando essas orações forem feitas segundo a vontade do Pai. João diz isso. Tudo que pedimos em seu nome, segundo a sua vontade, Ele atenderá, segundo a sua vontade. Então, irmãos, preste atenção, que segurança nós temos. Que segurança nós temos. João 10, 29, João 6, 37, quando ele diz que ninguém vem a mim se o Pai não der, não mandar. Aquele que o Pai me der, ninguém arranca da minha mão. Então olhem que segurança nós temos. Jesus orando ao Pai, dizendo: Pai, esses que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo o tempo todo, como eu estou contigo o tempo todo. Olha o referencial. Olha o referencial, irmãos. É como Jesus é um com o Pai, Ele quer que nós sejamos um com Ele. E depois, no restante da oração que nós vamos pregar agora, Ele diz que nós temos que ser assim uns com os outros também. Exatamente para que o mundo saiba que o Pai enviou Jesus aqui para resgatar esse povo que vive desse jeito. É por isso que de vez em quando eu fico brabo aqui, quando algum irmão acontece algum... Quem se mobilizou para alguma coisa aqui? Ninguém. Nós não somos a família de Deus. Nós não somos uma família. Nós não somos irmãos. As atitudes provam que não. Então a gente precisa prestar atenção nas coisas. O que é que a Bíblia diz? O que é que ela nos ensina? Porque este é o aspecto segundo. Qual o alvo? Qual os beneficiários, digamos assim, dessa oração de Jesus? Ele estava pedindo por ele mesmo? Que nele pediu na hora da cruz: Pai, faça a tua vontade e não a minha. Ali ele estava tratando dele com o Pai. Nessa oração aqui ele não está tratando dele. Por quem é que ele ora? Por aqueles que tu me deste, Pai. Então, irmãos, vamos por aqueles que me deste. Vamos mergulhar mais um bocadinho. Se Deus deu, porque já eram dele. Ninguém dá o que não tem, né? Já eram dele. Escolhidos para serem dados ao Filho desde antes da fundação do mundo, assim como ele diz: tu me amaste desde antes da fundação do mundo. Pois é esse o tempo em que nós fomos eleitos pelo Pai, escolhidos pelo Pai, para serem dados a Jesus. Não é negócio resolvido aqui agora. Não é levante a mão para aceitar Jesus. Isso é uma leseira. Aquele que é escolhido, ele saberá. Quando ele ouvir uma pregação da palavra com integridade, isso vai tocar nele e encharcá-lo, digamos assim, de Deus, na hora. Aí ele vai começar a aprender como é que funciona essa coisa, mas ele é impactado na hora. Ele sabe que aconteceu uma transformação na vida dele. Ele sabe que houve uma morte e uma ressurreição naquele momento. É por isso que o único chamado válido para a conversão é: arrependa-se. Qualquer outro, vem para a nossa igreja, isso não vale nada. Estamos fazendo prosélitos. Arrependa-se, você é um pecador e Jesus veio salvar pecadores. Arrependa-se. Ainda hoje eu tive que dizer isso para um jovem. Ele está aqui hoje, hein? Hoje de noite? Não. Curioso, querendo saber meio mundo de coisa, não sei o quê. Eu digo: meu filho, olha, eu já disse para outras pessoas aqui, se você não entender que é um pecador e que precisa de Jesus para lhe salvar, nada que eu lhe disser serve para mais nada. Eu não vou satisfazer sua curiosidade. Eu já disse para outras pessoas aqui nas noites de estudo aqui. Então, irmãos, nós temos que entender que isso é algo eterno. O que é crente entende isso. Ele não sabe nem o que é a eternidade, porque não cabe na nossa cabeça. A eternidade não cabe na nossa cabeça, já que nós somos limitados no tempo e no espaço. A eternidade não cabe na nossa cabeça, mas o que é para caber, cabe, porque Deus nos dá esse entendimento. Então, meus filhos, olhem,
As Escrituras afirmam amplamente que Deus escolheu um povo para ser santo antes que o mundo existisse. Está cheio dessas afirmações na Bíblia, desde o Velho Testamento. E encarregou o filho, o Messias que ele prometeu desde lá de Eva. O filho da mulher pisará a cabeça da serpente. Desde lá ele prometeu que esse filho viria, esse Messias, esse ungido de Deus viria buscar esse seu povo. Que ele viria levar sobre si o pecado de todo esse povo. Porque a lei previa que quem pecar morrerá. Pois Jesus veio aqui fazer isso na cruz do Calvário. E ele diz aqui, antes de acontecer, ele diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer. Ainda não tinha acontecido isso. Mas na eternidade já. Jesus levou sobre si a maldição dos nossos pecados. Nossos pecados de quem? Desse povo escolhido. Desde antes da fundação do mundo. E quando você entende que é um desses escolhidos, ao invés de ficar todo arrogante, eu sou um eleito de Deus, é o contrário. Se você realmente entendeu isso, você diz, meu Deus, tem misericórdia de mim. Que nem o publicano lá no templo e o fariseu todo, eu sou isso, eu sou o bambambam, eu sou bonitão, eu oro, eu dou o dízimo, eu faço não sei o quê. E o pobre do publicano entendeu a coisa, Senhor, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. Jesus disse, esse saiu justificado. Desliga esse negócio aí, por favor. Então, irmãos, é por estes que Jesus está orando. Como ele disse, eu não oro pelo mundo todo. Versículo 9. Eu oro por esses 12 aqui que tu me deste. Ele estava com os 12 lá na hora, que nem uma galinha com os pintinhos. E no versículo 12 ele exclui Judas. Não perdi nenhum dos que tu me deste, esses 12 aqui, ó. Perdi nenhum. A não ser o filho da perdição para que se cumprisse a profecia. Aí lá no 20 ele nos inclui. Eu não oro só por estes aqui não, eu oro também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Irmãos, isso é tremendo. Uma pessoa que se sente enquadrada nisso não pode ser arrogante. Não pode. Uma pessoa que se sente enquadrada nisso não pode ser soberba. Não pode. Uma pessoa que se sente enquadrada nisso não pode ser um pretensioso, um presunçoso, eu acho que eu sou. Não é, você não é nada. Como Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Como Davi dizia, Senhor, quem sou eu para tu me escolheres? Quem sou eu? Quem é a minha casa para tu dizeres que da minha casa virá o Rei Eterno? Pois é isso que você vê na Bíblia. Os santos que oram a Deus na Bíblia, você vê-los, todos eles humilhados diante de Deus. O único que ora desse jeito é Jesus, porque é o próprio Deus. Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, eles estejam também comigo. Olha, irmãos, no versículo 7 dessa oração aqui ele diz, agora, Pai, eles reconhecem que todas as coisas que tu me tens dado provêm de ti. Eles agora sabem disso. Eles agora sabem que tu me deste, eles. E que eu tenho que cuidar deles. Só que eu já vou morrer. Por isso que eu estou te pedindo para cuidar deles. Era esse o sentido da oração de Jesus naquele momento. No versículo 10... ele diz, ora, todas as coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. Jesus e Deus, lembram 10, 30, eu e o Pai somos um. Versículo 10, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Neles quem? Nos 12 pelos quais ele estava orando na hora. Eles agora entenderam a minha glória. Eles agora sabem que eu vim de ti. Eles agora sabem que tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Eles agora sabem que tu me deste. E eu agora estou orando por eles. Portanto, Jesus está deixando claro que os eleitos são tanto do Pai quanto dele. Lá no capítulo 6, versículo 37... ontem à noite, sexta-feira à noite, falamos nisso aqui várias vezes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ninguém vem a Cristo se não for enviado pelo Pai.
Da mesma forma ele diz, ninguém arrancará da minha mão aqueles que o Pai me der. De outra sorte ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que confusão! Uma hora é o Pai que me deu, agora sou eu que dou ao Pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Não dá para entender isso racionalmente sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo para iluminar esse entendimento. Não dá para entender. Como não dá para entender uma virgem dando à luz. Como não dá para entender um morto de 4 dias, já começando o estado de putrefação, sair de lá vivo da sepultura. Não dá para entender essas coisas. Mesmo os que viram, não serviu para nada essa visão. Os mesmos que viram mataram Jesus depois. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. As coisas que o Pai nos revelou, as coisas misteriosas que o Pai nos revelou, o que é revelar? É tirar o véu. É uma coisa que está coberta, ele descobriu para a gente olhar e enxergar. Nós temos que prestar muita atenção a isso. Isso é misericórdia, é graça de Deus. Ninguém vem a Cristo porque quer. Aceite a Cristo, tá, eu aceito. Isso não é assim. Ninguém vem ao Pai porque quer. A Bíblia diz o tempo inteiro, ninguém quer saber de Deus coisa nenhuma. Não há um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram desde Adão. Isso está escrito. Nenhum pecador tem a capacidade de procurar Deus. Por isso eu disse para vocês, às vezes algum pastor afirma que o povo está sedento da palavra. Pense numa leseira essa afirmação. Não existe ninguém sedento da palavra coisa nenhuma. Eles estão no máximo curiosos. Estão no máximo curiosos para querer saber o que é isso. Como é que funciona esse negócio? O que é isso? Mas tem interesse por Deus? Isso é impossível. A Bíblia diz que é impossível. A Bíblia diz que é impossível. Quem faz a pessoa ter esse interesse por Deus é Ele. E Ele só faz isso com os seus eleitos. A Bíblia também diz isso. É disso que Jesus está tratando aqui agora. Eu não oro pelo mundo todo, eu só oro por estes aqui que tu me deste. E por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Que eles sejam um comigo. E sejam um entre eles, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E assim o fim da oração. Então, irmãos, prestem atenção. Nenhum pecador tem capacidade de escolher via Cristo. Quem vem a Cristo o faz porque o Pai deu essa pessoa a Cristo. E se o Pai deu, já era dele. Estes não são melhor detalhe. Eu faço questão de dizer isso. Aqueles que são eleitos pelo Pai e que Ele dá a Cristo, pelos quais Cristo está orando agora, não são melhores do que quem não foi eleito e quem foi dado pelo Pai. Os apóstolos, nenhum deles era melhor do que Judas, nem uma vírgula. A diferença está na eleição do Pai, só isso. Aqueles a quem Ele elegeu, também chamou, Romanos 8, 29. A quem chamou, santificou. A quem santificou, glorificou. Tudo no passado. Paulo também teve essa revelação. Isso tudo já aconteceu. Está acontecendo no tempo. Então a diferença está no Pai. Ele que elegeu. Ele que deu a Cristo. Cristo salvou na cruz. Mandou o Espírito Santo para cuidar desses eleitos agora nessa vida, nesse mundo amaldiçoado pelo próprio Pai. Até que Ele volte e restaure todas as coisas. E a situação vai ficar tão ruim que Jesus mesmo diz que por causa dos eleitos, por causa desses eleitos, o Pai abreviará a grande tribulação. A terra vai ficar, não tem condição de habitar nesse negócio. Já está quase assim no Brasil. Mas não tem condição mais de morar aqui nesse negócio. Pois é, Deus vai abreviar por causa desses eleitos. Irmãos, todos nós somos igualmente pecadores. Tanto Pedro quanto Judas Iscariotes. Nenhum era melhor do que o outro. Mas nós temos a tendência de achar que Judas era ruim, João era bom. Era não. A diferença está na eleição de Deus. Hoje a pessoa me perguntou, e se fizer o bem, a pessoa consegue? Não. Não é o fato dele fazer o bem ou o mal que vai fazer com que ele seja eleito. É pelo fato dele ter sido eleito que ele vai agir de acordo com a eleição. Não é porque eu faço boas obras que eu vou ser eleito. Ou que eu vou ser salvo. É porque eu fui salvo, que eu entendo que eu tenho que fazer essas boas obras. Detalhe, as boas obras são de Deus, não são minhas. Como está escrito lá em Efésios,
capítulo 8, versículo 10. Nós fomos salvos para as boas obras. Então repare, nós não fazemos as boas obras para ser salvos. Nós fomos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas em Cristo Jesus. Então repare, então nós fomos salvos para fazer as boas obras que são de Deus. Ele preparou de antemão. Esse de antemão quer dizer desde a eternidade, para que nós andássemos nelas. É isso. Então não é porque eu faço boa obra que eu vou ser salvo. É porque eu fui salvo, eu entendo agora e agora eu vou fazer essas boas obras, certo de que estou fazendo no poder de Deus. Totalmente humilde e humilhado diante de Deus. Quanto mais salvo, mais humilhado. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor me escolheu para isso. Ainda tem mais uma. Fica dizendo que nem Moisés o tempo todo, se o Senhor me deixar, eu não vou. Se o Senhor me deixar, eu não vou. Eu não tenho condição de ir. Então, irmãos, todos nós somos igualmente pecadores. Quem achar que é alguma coisa, está meio complicado. Está meio complicado. Reveja a sua conversão. Se achar que é alguma coisa, não, eu sou bom, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu reparo isso, eu observo isso. Se achar isso, está meio complicado. Está meio complicado. Ainda que faça. Mas sempre entenda que toda a glória, todo o crédito pertence a Jesus Cristo. Essa é a diferença, irmãos, entre uns que andam de acordo com as obras do Senhor e os que não andam de acordo com as obras do Senhor. Aqueles que já eram do Pai desde a eternidade, estes foram dados ao Filho desde a eternidade, embora aconteça no tempo. E os que foram dados ao Filho, no tempo oportuno, virão a Ele pela pregação da palavra, tão certo como existe dia e noite. Aí, irmãos, a gente precisa lembrar desse detalhe. Você, cada um aqui escutando essa conversa, tem convicção de que veio a Cristo? Você que está escutando essa explicação, tem se esforçado para praticar as boas obras de Deus? Você tem se esforçado para, em conhecendo a palavra de Deus, em praticando as obras que Deus mandou, como fazer? Você tem convicção de que está se transformando cada vez mais parecido com Jesus, que é o alvo da Bíblia todinha? É Jesus, é o centro. É o mediador entre Deus e os homens, é Jesus. É a Ele que Deus deu toda a glória depois que Ele passou pela cruz. Você tem convicção de que está caminhando sem ter força própria, mas fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Efésios 6:10. Então, meus filhos, cada um esteja absolutamente seguro de que você foi dado pelo Pai ao Senhor Jesus Cristo. Esteja absolutamente seguro que o Senhor Jesus Cristo mandou o seu Espírito para conduzi-lo. Você não tem que ter medo. Situação do nosso país, não sei o quê, eu quero lá saber. Eu sou filho de Deus. Eu ando com o Senhor. O Espírito Santo é quem me conduz. Eu vou ter medo de quê? Fique certo de que você já pertencia a Deus desde a eternidade. Só foi entregue a Jesus no tempo oportuno. Então eu vou ter medo de quê? Agora, obviamente, você tem que fazer uma autoanálise para dizer, eu sou mesmo? Eu fui mesmo dado a Jesus? Eu estou ouvindo a voz de Jesus? Jesus disse, se sois meus amigos, fazei o que eu vos mando. Se vocês me amam de verdade, vocês vão obedecer meus mandamentos. Lembram? Quando a mulher veio dizer, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui que fazem a vontade do meu Pai. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Ele chamou os discípulos de irmãos. Irmão é quem mesmo? Aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, irmãos, em terceiro lugar, observe o argumento que Jesus usou para pedir. Mesmo pedindo desse Pai, a minha vontade é essa. Que eles estejam comigo o tempo todo.
Vejam quem foi, ou qual foi o alvo, o motivo dessa oração de Jesus. Não era ele com o Pai, não, era os seus discípulos, os seus eleitos. Aí agora nós vamos ver qual a base do argumento de Jesus. Pai, eu quero que eles estejam comigo o tempo todo, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, irmãos, o Senhor Jesus está lembrando ao Pai, que é um com Ele, que a base da sua petição é o amor eterno do Pai por Ele. E o Pai somos um. Não se trata de um amor criado, que nem o nosso amor. Não se trata sequer do amor dos anjos por Deus, que estão lá o tempo inteiro glorificando a Deus, segundo a Bíblia diz. Esse amor também foi criado. Os anjos foram criados. Não se trata do amor de uma mãe por um filho, que uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa por um filho, até dar a vida por ele. Eu já falei para vocês uma vez aqui, eu não sei se pregando nesse mesmo texto daqui da coisa, eu vi na televisão uma mulher que pulou num lago para tirar o filho da boca de um jacaré. Ela estava lá na beira do lago com o menino, o jacaré puxou o menino, pois ela pulou dentro do lago e tomou o filho do jacaré. É mole o amor de uma mãe. Uma elefanta, ou elefoa, ou aliar, a fêmea do elefante, ela luta com um leão por causa do filho dela. Uma búfala, eu já vi isso. Caramba, ela é capaz de por causa do filho. Pois é, mas esse amor é amor criado. Esse amor é um amor criado. A base da petição de Jesus é o amor eterno do Pai por Ele, dele pelo Pai. Considerando que Ele e o Pai são um, desde a eternidade. Pois bem, é esse amor eterno que o Senhor Jesus está pedindo ao Pai que seja estendido a nós, mortais, criados no tempo. Só que a partir da eleição, a partir da adoção, a partir da justificação em Cristo, entramos na esfera da eternidade. Mesmo nesse mundo corrompido, os eleitos de Deus vão ser luz. É isso. É isso que é a igreja. Só isso. Só isso. Pai, a minha vontade é que tu ames aqueles que tu me deste, do mesmo jeito que tu me amas desde a eternidade. Irmãos, isso é muito profundo, meus irmãos. O crente, que entende isso, isso é muito profundo. Por isso que eu disse, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais triste eu fico, na verdade, por ver a condição que eu sei, a condição dos irmãos que eu conheço e que convivo. Eu sei. Jesus, que é um com o Pai, está pedindo ao Pai, já considerando que nós somos um com Ele. Assim como Ele é um com o Pai. Foi isso que ele disse a Paulo no caminho de Damasco. Paulo, por que me persegues? Quem era que Paulo estava perseguindo? Os cristãos. Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus. E o que foi que Jesus disse para ele? Paulo, por que me persegues? Foi daí que Paulo fez a doutrina de que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. É a mesma ideia contida nas palavras de Jesus quando disse, em verdade vos digo, que quem fizer a esses pequeninos eram os discípulos dele, farão a mim. Quem der um copo d'água a esses discípulos aqui, não há necessidade, estarão dando a mim. Quem negar a eles, estará negando a mim. Lá em Mateus 25:20 ele diz isso. Quem fizer qualquer coisa a um desses meus pequeninos, terá feito a mim.
É esse o sentido. Ou seja, o Senhor Jesus nos considera como parte dele mesmo. Pai, como eu sou um contigo, eles sejam um comigo. O amor que tu me tens desde antes da eternidade é para ser dedicado a eles também. Eles entraram agora, Pai, na nossa família. Lembra que Paulo diz aos Efésios? Antes nós não éramos família de Deus, agora nós somos família de Deus. Ele pede ao Pai que nos torne um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, a fim de que recebamos o mesmo amor que Ele recebe pela sua dignidade. É por isso que Ele está orando ao Pai desse jeito, Ele é o próprio Deus, pelos seus próprios méritos e não pelos nossos. Nós somos alvo do amor de Deus, objeto do amor de Deus, da compaixão. Aí, quando nós recebemos essa justiça do Senhor Jesus, conquistada na cruz do Calvário, aí sim, nós começamos a nos tornar iguais a Ele. É isso que é ser crente, é crescer em santidade de vida, até se tornar iguais a Jesus, o Filho de Maria, que está no céu, na glória, pois nós ficaremos iguais. Não seremos deuses, mas seremos como Jesus, homem, puro, sem pecado, sem mancha, sem mácula, porque todos esses pecados, manchas e máculas foram pregados na cruz. Irmãos, isso é uma garantia muito grande para um crente. Obviamente, essa garantia não deve fazer com que ele se ufane. Como Paulo diz aos Coríntios, de que tu te vanglorias, ó homem? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que tu está te gloriando? Essa é a base da nossa comunhão com Deus, irmãos. Com Jesus. Essa é a base da nossa comunhão com Jesus, a comunhão dele com o Pai. E que nós devemos ter essa comunhão com o Senhor. Ele nos ensina aqui o tempo inteiro isso. Comunhão que só pode ser evidenciada na nossa comunhão uns com os outros. João diz isso, aquele que diz que ama o Pai e não ama seu irmão é mentiroso. Eu não tenho como amar Deus, cadê Deus para eu amar? Onde é que está? Como é que eu vou manifestar esse amor por Deus? Olhando o céu, as árvores, o mar, isso não evidencia nada. Glorificar a Deus, Senhor, Tu és poderoso, até pode, mas isso não quer dizer nada com relação à salvação. Então, para eu glorificar o meu Deus, para eu mostrar que eu tenho comunhão com Jesus, obrigatoriamente eu tenho que demonstrar isso na comunhão com os irmãos, que são também irmãos de Jesus, que são também alvo dessa oração de Jesus. Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Que eles estejam onde eu esteja o tempo todo. E lembra que Jesus disse lá no final do Evangelho de Mateus? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está o tempo todo com a gente. Na pessoa do Espírito Santo, é claro. Então, irmãos, preste atenção. Essa comunhão tem que ser evidenciada na nossa união como corpo de Cristo. Certo de que fomos feitos filhos amados de Deus, nós somos família de Deus, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ninguém se ufane, para que ninguém ache que é alguma coisa. Assim é a comunhão de Jesus com o Pai, como nós vemos na Bíblia toda. Assim é a comunhão e deve ser a comunhão de Jesus com os seus discípulos, como nós vemos na Bíblia toda. E que deve ser a comunhão dos seus discípulos entre si, exatamente demonstrando a comunhão de Deus Pai, Deus Filho, e de Deus Pai, Filho e Espírito Santo com os eleitos, que estão sendo reformulados, reconfigurados a partir da conversão para se tornarem iguais a Cristo. É assim, meus irmãos, a explicação dessa oração de Jesus ao seu discípulo. Tudo isso está embutido nesse versículo, vendo aqui. Eu já disse, essa oração você pode fazer 30, 40 pregações só nessa oração aqui. Então que Deus possa aplicar a sua palavra maravilhosa aos nossos corações, para que a gente entenda essas coisas e, em entendendo, se esforce, fortalecido no próprio Senhor, na sua força, para fazer o que Deus mandou, para que o mundo veja e diga, esse povo é diferente. O Deus desse povo é um Deus diferente. Se vão se converter ou não vão se converter, isso não é da nossa conta. Nós temos que orar por eles, pregar esta salvação que nós recebemos
Nesse sentido, arrependa-se. Jesus pode salvá-lo como Ele me salvou. E deixe que o Espírito Santo faz o resto. Pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pelo nosso falar, pelo nosso agir. É assim, irmãos, que nós mostramos a comunhão de Deus Pai com Deus Filho, de Deus Filho com os seus discípulos, como Ele está ensinando aqui, e dos discípulos entre si. Que Deus nos abençoe. Amém.